Fala galera, trazendo aí mais um vídeo aí sobre um ativo, né? Agora um FI, o CSHG Logística SA, aí, muito conhecido do mercado com a sigla HGLG11 aí, né? Trazendo principalmente os dados referentes aí ao encerramento agora do ano de 2020, né? E o comecinho desse ano de 2021. Antes de começar, aqueles avisos importantes aí de sempre. Se você chegou agora no canal, caiu de paraquedas, tá meio perdido sobre o que vai tratar desse vídeo, eu recomendo sempre a minha playlist aí, como se tornar um Investlovers do Zero Investidor, tá no meu canal no YouTube aí, e ela vai ensinar desde você que tá do zero e tá querendo começar uma vida mais planejada financeiramente falando aí, né? Ensina como você construir riqueza, tudo que você precisa saber sobre reserva de emergência, a importância da reserva de emergência aí no começo dos investimentos, o método 70-30 para quem tá com as finanças pessoais organizadas aí, um método rapidinho para você organizar, como formar sua carteira de investimentos e, se você assim quiser, que você não é obrigado a nada, né? Mas se você quiser investir em ações ou investir em FIIs, também tem um vídeo rápido ali de como você conseguir analisar uma ação ou um FII de forma rápida. Você vai usar muito como analisar um FII de forma rápida no vídeo de hoje para entender, né, o que eu vou trazer aí de informações sobre o HGLG. Avançando, outra vez importante aí, se você quiser dar uma força lá e me seguir no Instagram, invest.lovers, eu trago dados complementares aos vídeos aqui do YouTube, algumas notícias de mercado, alguns insights, tá bem legal lá, é bem complementar. E finalmente, não menos importante, meu podcast com meu amigo Rafael, aí o Incast Lovers, também é muito importante, porque lá a gente conversa muito mais tranquilo, quem acompanha podcast sabe como funciona, o episódio é mais longo, os assuntos são debatidos de forma mais detalhada, então às vezes você viu alguma coisa no vídeo aqui, ou no Instagram lá e não entendeu muito bem, você consegue entender melhor no podcast, a gente fala bem mais tranquilo, o episódio bem mais longo, então aí tentando atender todos os públicos, né? E também tem meu amigo Rafael, que é coaching, é especialista em inteligência emocional, e ele dá um suporte, né? Como a inteligência emocional funciona nos investimentos, é bem legal, tá? E por fim, agora falando mais especificamente do vídeo de hoje, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, isso aqui é muito importante, e também não é uma torcida para o sucesso ou insucesso do FII aqui, né, ou da sua cotação na bolsa aí, tá? Eu faço de todos, agora eu tô começando a modular mais ou menos pelo valor patrimonial aí, então tô indo dos maiores para os menores, o que também não indica algum tipo de qualidade, é só porque tem mais pessoas, atende a mais pessoas, né? Geral, os de patrimônio maior tem mais cotistas e atende a mais pessoas. É só essa métrica, de atender, né, quem tá assistindo os vídeos. Mas não, recomendação de investimento, tem FII grande que é bom, tem FII grande que é ruim, e vice-versa, tem FII pequeno que é bom, tem FII pequeno que é ruim. O objetivo é ir tratando todos, e daí você já com esses dados preliminares faz uma seleção prévia do que te interessa, do que você dá atenção ou não, e depois vai estudar o ativo de forma mais detalhada, né? Então avançando aí, o HGLG é um HGLG11, né, o CSHG Logística, é um FII do tipo logística, ele não é híbrido, não tem outro tipo de imóvel, predominantemente galpão logístico, ele tem 18 imóveis, ou seja, é multimóvel aí, né? Esse número está um pouquinho defasado, é diferente, na verdade, de alguns portais de investimentos, porque eu contei aí o terreno de desenvolvimento em extrema. O FII pode comprar um terreno e começar a desenvolver um imóvel, tá? Tem até alguns tipos de FIIs, os FIIs de desenvolvimento, que é um FII um pouquinho mais arriscado, que eu não analiso aqui inicialmente, que desenvolve imóveis. No caso, esse aqui é um FII de renda, né? Ele já tem os galpões geram renda e você recebe a renda, né? Assiste lá o vídeo de FIIs que você vai entender melhor. Ele, no caso aqui, um dos imóveis dele está para desenvolvimento. Isso acontece muito com FIIs maiores, como o HGLG, ele é um dos maiores FIIs do Brasil, né? Quando começa a ficar muito grande, começa a compensar para ele, porque ele desenvolvendo, ele consegue um cap rate, né? Uma taxa de aluguel depois, quando o imóvel estiver pronto, maior do que se ele comprar o imóvel já pronto. Então, assim, quando o FII começa a ficar muito grande, e em logística a gente está meio aquecido, as taxas de aluguel, os cap rates aí estão meio comprimidos, então passa a ser interessante para ele ter, né? Então ele está dedicando um dos imóveis dele aí de desenvolvimento, mas os outros imóveis aí são galpões logísticos, já estão gerando renda já, e ele é um FII bem consolidado. Uma prova disso é que ele está entre 5 estados aí, né? Multi-regiões também, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco. Aí está em ordem de participação, depois vai ter um quadro próprio aí que mostra essa divisão, como tá, mas São Paulo é maior, seguido de Minas, depois Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco. As taxas dele, a taxa dele é 0,6 ao ano sobre o valor de mercado dele, é uma taxa bem competitiva, no setor de logística as taxas estão um pouquinho menores do que de lajes, assim, em outros setores. É uma taxa bem competitiva, principalmente para o tamanho dele, para a importância dele para o mercado, né? A vacância dele, a física já começa a chamar um pouquinho de atenção, 15%, mas como eu falei, também ele é um fundo grande, isso acaba não impactando tanto na renda. A financeira está bem mais controlada, aí vale a pena uma atençãozinha, você ver se ele está conseguindo
realocar, né, essa vacância física dele ao longo dos próximos meses. O yield dele 6,34, então está bem convidativo perante a Selic, né, de 2,75. Também dê uma olhadinha nos FIIs lá que você vai entender um pouquinho essa questão de por que o yield gerar um pouquinho maior do que a Selic, do que títulos públicos. Isso aí tem um motivo, tem mais riscos nos FIIs, tem esse risco de vacância, tem risco jurídico, tem vários tipos de risco nos FIIs, por isso ele, em geral, ele tende a pagar um pouquinho maior, e como eu sempre faço alerta também, não se baseie só no yield, tem coisa muito mais importante nos FIIs do que apenas o yield, tem essas outras questões de vacância, qualidade dos imóveis, número de imóveis, etc., os dados que a gente traz aqui, certo? Avançando ainda, esse é um quadro que eu gosto de trazer. Esse aqui, a linha azul, é a cotação dele, você vê que é um FII que se valorizou ao longo do tempo, e a linha vermelha que eu gosto de trazer nos FIIs, e vem sempre chamando atenção, é considerando os investimentos dele, os dividendos dele reinvestido, e principalmente, né, o peso dos juros compostos sobre os rendimentos deles reinvestidos. Então, aquilo lá, se você comprar uma cota dele todo mês, né, e usar o rendimento dele do mês passado para comprar outras cotas, aquela primeira cota que você comprou lá, se eu não me engano, acho que foi quando ele abriu a 45, 50 reais, hoje já chega perto de 800, né, o montante com o poder dos reinvestimentos, dos proventos reinvestidos. Aí que está a verdadeira força de você ter uma carteira de ativos mesmo, né, por isso que eu sou contra ETFs, índices, compra de índices, de ativos que você escolheu mesmo e receber esses proventos a reinvestir, aí que está o verdadeiro poder, né? Aí abrindo uma comparação, no período desde o lançamento dele, o IPCA foi de 78,68%, você vê que o CDI de 142,02%, o CDI ganhou bem do IPCA, é um fato a se considerar. Aí uma grande surpresa é o IBOV, que rendeu só 64,62%, então você vê que é perigoso a galerinha que agora na febre está indo 100% de bolsa, você vê que a bolsa tem retrospecto também que não é tão positivo, é tão negativo. No longo prazo, seleção de bons ativos é muito melhor do que o Ibovespa, né? Isso aí é mais uma coisa que descontra aí índices, né? Ela é bem melhor que o Ibovespa, bem melhor que o CDI, IPCA, tudo. Mas tem que tomar cuidado, não é garantido, nunca nada é garantido, tomar muito cuidado e focar principalmente na seleção de bons ativos e uma carteira diversificada, né? Por fim, o IFIX aí, até surpreendentemente, rendendo mais que IPCA, mais que CDI, mais que IBOV, 182%. Só que daí, como eu falo, selecionando bons ativos, né? O HGLG deu uma boa espancada aí. Isso aí quer dizer que ele vai continuar espancando os outros índices? Não, mas se você selecionar vários bons ativos aí no longo prazo, a tendência é que você espanque os índices. Né? O HGLG teve uma boa rentabilidade, sempre lembrando que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Aí, avançando, como eu falei, isso aqui é uma coisa muito importante também para quem, como nós, estamos focando aí em FIIs de tijolos, né? Também, novamente, porque que eu foco em FIIs de tijolos, acredito que você deveria focar, tem no meu vídeo de FIIs, dá uma conferida lá para você entender. Mas os FIIs de tijolos é legal que tem aí pelo menos 70% imóveis, né? Se começar a baixar muito 70%, principalmente muito 50%, aí dá uma descaracterizada no FII, né? Acaba sendo um FII híbrido, de meio papel, meio tijolo, né? Começa a sofrer um pouco com caixa, né, deprimindo o rendimento. Então é legal que os imóveis aí sejam pelo menos 70%. O HGLG cumpre essa função. Ele tem 15,6% em papéis, aí inclui a participação dele em FIIs, CRIs e LCIs, e 12,9% em caixa. Também elevado isso aí, mas ele também está com um bracinho no desenvolvimento, retrofita alguns galpões, então está precisando de ter um caixinho um pouquinho maior. Está em linha aí com o que a gestão está se propondo, né? Locatário, você vê que ele é bem diversificado, apesar de ter uma boa concentração em Volkswagen em lojas americanas, e Volkswagen tem o risco extra aí, né, que o setor automobilístico está passando um pouquinho de dificuldade nessa pandemia, então um ponto de atenção, né, você dá uma investigada aí principalmente nessa locação para Volkswagen ali. Você vê que Volkswagen americanos é 30%, mais de 30%, 33%, né, um terço dos locatários dele, da receita de locatário está concentrado em Volkswagen e lojas americanas. O resto está muito bem distribuído aí. Você vê o galpão de Betim, de Louveira, de Tupéva, condomínio de São José dos Campos, Kremer, que é uma farmacêutica, né? Aí tá faltando 3 aí, que se eu não me engano é Tectal, Brascabos e mais uma. Mas você vê que daí Gerdau tem também, tem Tetra Pak, Master Office, tem bastante locatários ali, só tem essa concentração em Volkswagen e lojas americanas. Distribuição por estado, como eu falei lá no início, lá, São Paulo a grande maioria, 60%, Minas Gerais 30%, aí já vai 90% do fundo, ele está tentando se diversificar, você pode ver, principalmente nas últimas emissões, então abriu um bracinho lá em Pernambuco, tem outro bracinho no Rio de Janeiro, outro bracinho em Santa Catarina, mas não tem muito como fugir de São Paulo, né? Ele está razoavelmente concentrado em Minas Gerais também, mas é multi-regiões, né? Consegue dar uma diminuída no risco, aí seria legal se ao longo do tempo ele for desconcentrando mais ainda.
O vencimento dos contratos é uma coisa bem favorável a ele, 70% depois de 2025, então tem um fluxo de renda razoavelmente garantido aí. Eu vou falar um pouquinho sobre essa garantia de fluxo de renda mais para frente na tipicidade dos contratos para vocês entenderem. 2021 pouco, 2022 também, um pouquinho mais do que coisa, mas só a partir de 2024 que ele tem que começar a se coçar, né? Que começa a vencer mais parcelas dos contratos, então o vencimento dos contratos está bem tranquilo. O indexador dos contratos também está bem sendo debatido no mundo dos FIIs, aí, indexador de contratos, principalmente porque o IGPM deu uma disparadinha aí, né, de 33%. Aí no nosso cenário de crise, aí, de pandemia, tudo está meio complicado repassar isso para a galera. Muitos fundos e locadores aí que estão querendo repassar acaba perdendo inquilino, né? Então acaba aumentando vacância. Então também não foi o cruzado que faz aí. Está tendo uma migração um pouco em massa o IPCA. Por isso que é um dos grandes motivos que eu sempre falo que FII é legal estar com metade dos contratos em cada pé aí. Porque quando vira e mexe desse problema, teve um tempo que se falou muito que o IPCA não refletia a realidade. Agora virou na moda falar que o IGPM não reflete a realidade. Por isso que é legal você estar no 50-50 aí, ou no 45-55 aí, que daí te dá uma garantia boa para você conseguir ir remanejando isso, né? Que é o que acontece no HGLG aí. Caminhando para o fim aí, a tipicidade dos contratos, que eu falei, ele é 35% típico, ou seja, segue a lei geral do inquilinato, e 65% atípico, que não segue a lei geral do inquilinato. Tem alguma questão ali, alguma cláusula ali do contrato dele que não segue a lei do inquilinato. Muito cuidado com isso aí, que as pessoas confundem o contrato ser atípico, transformam numa verdade que atípico é igual. Se sair, tem que pagar todo o aluguel. Não é bem assim. E é um ponto que eu sempre falo de atenção. Procure nos relatórios ver se é isso, se o atípico é por causa dessa questão da multa integral de pagamento de aluguel ao fim. Muitas vezes não é, muitas vezes é em relação a uma multa, mas não é tempo total. Daí quando o locador entrega o imóvel e paga 8 meses, 6 meses de aluguel, o povo se assusta, mas não era 12 anos de aluguel? Então muito cuidado, atípico quer dizer que ele não segue a lei geral do inquilinato. Ele não é típico, entendeu? Não tipicamente segue essa lei geral do inquilinato, que é uma lei aquela mais branda, é correção cada 3 anos, tem uma multa mais tranquila de não entrega, de cumprimento de contrato, então ela é mais tranquila. Então o típico, ele é meio equalizado. O atípico ele dá uma favorecida, isso aí tem um motivo, muitas vezes é build-to-suit, algum imóvel feito sob encomenda, alguma característica especial, então por isso que em geral também é atípico. Então todos os tipos de contratos têm benefícios e malefícios. Por isso que eu também sou meio contra a vincular até só um tipo. Eu acho legal quando começa a diversificar. O típico também no setor de logística acaba sendo muito ideal porque o setor está aquecido agora, né? Então você consegue, se aparecer um locador querendo pagar mais, você não fica com seu portfólio tão preso naqueles locadores pré-estabelecidos. E também você tem muito atípico longo, quando vence aquele contrato, compromete muito da renda do fundo. Então, como eu falo, assim como nos indexadores, a diversificação tem que estar em todos os cenários, não só em regiões, imóveis, tudo mais, locatários, tudo, mas na tipicidade dos contratos também é legal que tenha uma diversificação para todos esses sentidos. No momento baixo do ciclo daquele setor lá, às vezes logística dá uma deprimida aí, você tem os atípicos para garantir, quando está aquecido você tem os típicos, você pode trocar de locador, aumentar aí o aluguel médio do seu fundo. Então para cada um tem um cenário. Nos atípicos, muita atenção a essa questão que eu falei para vocês, verem se a multa é essa questão mesmo. Não é verdade que todo atípico é multa de valor integral, tem que ver por que ele é atípico, né? Isso é legal vocês investigarem. Acho que são algumas coisas que eu queria passar do HGLG. Se você chegou até aqui e gostou, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilha para a galera. Como vocês podem ver, é um conteúdo diferenciado, não é muito tratado de uma forma mais técnica, com dados do relatório. Em geral, tem uma análise da pessoa, muita opinião, né? Muita opinião enviesada nos outros vídeos. Eu tento trazer um vídeo mais sério e mais técnico mesmo, que acho que é um ramo que tem pouca difusão ainda e acho que pode enriquecer muito o debate sobre os ativos aí. Então, se você chegou até aqui, deixe seu like, segue lá no Instagram, ouve o nosso podcast, dá um apoio aí e fique atento às próximas análises.